Olá, muito boa tarde para todos. Vamos hoje aqui começar o primeiro de uma série, não sei de quantos episódios, se calhar dois, três, quatro, não sei, logo veremos. Mas sobre a grande farsa, não é? Que começou lá bem nos judeus, não é? E propagou-se quase como um vírus mortal, não é? Pelo mundo inteiro, onde os deixaram entrar, claro. No Japão nunca conseguiram, e lá pelas Arábias também não, portanto. Mas enfim, boa tarde, Joel, gosto em ver-te. Então limito-me aqui a abordar o problema da origem do cristianismo. Tarde, Edimar. Necessitamos, para resolver de uma primeira tese enunciada, da seguinte forma: o cristianismo só pode ser compreendido a partir do terreno em que se desenvolveu. Não é de modo algum um movimento de reação contra o instinto judaico. Antes, muito pelo contrário. Mas a própria consequência dele. Um avanço na sua lógica temível. Na fórmula do Redentor, a salvação vem pelos judeus. E eis a segunda tese. Pode-se reconhecer facilmente ainda o tipo psicológico do Galileu. E aqui é uma alusão à obra do filósofo e imperador romano Juliano II, a quem os cristãos consideraram como a personificação do Anticristo, e que escreveu um grande tratado contra os galileus, de que restam apenas alguns fragmentos. Claro, não é? Os vencedores é que escrevem a história, não é? Juliano também considerava o cristianismo como uma religião de escravos, incapaz de inspirar almas generosas e heroicas. Portanto, nesta segunda tese, não é? Do tipo psicológico do Galileu, mas foi somente após ser completamente desfigurado os ensinamentos de Jesus, não é? Que ele pôde ter utilização que lhe deram, servir do tipo para um salvador da humanidade. Portanto, passou de um Galileu, né, para o salvador da humanidade, de todo o miserável, de todo o indigente, de todo, enfim, todo o parasita da sociedade se aproveitou deste movimento, né, messiânico, para corromper, para deturpar, para usurpar, né, e do fim para chegar ao poder, como é lógico, né? Tudo é poder, tudo é poder. Os judeus são o povo mais singular da história, porque ao verem-se colocados perante o dilema do ser ou não ser, preferiram com uma lucidez perturbante o ser a qualquer preço. E esse preço era a falsificação radical de toda a natureza, de toda a realidade, tanto no mundo interior como no mundo exterior. Entrincheiraram-se contra todas as condições que permitiam até aí que um povo tivesse a possibilidade, o direito de viver. Fizeram de si próprios uma antítese das condições naturais. Perverteram sucessivamente e de modo irremediável a religião, o culto,
a moral, a história, a psicologia, transformando-os na antítese dos seus valores naturais. Voltamos mais uma vez a encontrar este mesmo fenómeno elevado a proporções inauditas, mas apenas como cópia. A tal igreja cristã, aos olhos do povo eleito, não pode de modo algum ter pretensões de originalidade. É por essa razão que os judeus são o povo mais funesto da história universal. A humanidade foi a tal ponto falseada pelo efeito consequente da sua ação que hoje em dia um cristão pode sentir-se anti-judeu sem se considerar a si próprio como a última consequência do judaísmo. Inacreditável, não é? E então, como tenho exposto, né? E desde a primeira vez, psicologicamente, a antidomia entre uma moral nobre e uma moral de ressentimento, originada a última pelo não pronunciado contra a primeira. Eis a moral judaico-cristã por inteiro. Para poder dizer não a tudo o que representa sobre a terra o movimento ascendente da vida, o crescimento, o poder, a beleza, a autoafirmação, para podê-lo fazer era necessário que o instinto de ressentimento, convertido em gênio, fabricasse para si próprio um outro mundo no qual essa afirmação da vida aparecesse como o mal, e o mal mais reprovável. Sob o ponto de vista psicológico, o povo judeu é o que possui a força vital mais tenaz, aquele que, colocado em condições dificílimas, toma livremente partido por uma profundíssima sabedoria de autoconservação de todos os instintos da decadência. Não para ser dominado por eles, mas porque adivinha neles um poder que lhes permite afirmar-se contra o mundo. Os judeus são o contrário de todos os decadentes. Tiveram que representar o papel destes até à perfeita ilusão de o serem. Souberam colocar-se à frente de todos os movimentos de decadência, com o non plus, né? Ultra do gênio teatral, na forma do cristianismo de Paulo. Para deles fazer algo que fosse mais forte que qualquer partido de adesão à vida. Para o tipo de homens que no judaísmo e no cristianismo aspiram ao poder, a espécie sacerdotal, a decadência nada mais é do que um meio. Essa classe de homens tem um interesse vital em tornar a humanidade doente e reverter as noções de bem e de mal, de verdadeiro e de falso, num sentido mortal para a vida e infamante para o mundo. A história de Israel é inestimável como história tipo da desnaturalização de todos os valores naturais. Indico 5 factos da mesma. Primitivamente, sobretudo na época dos reis, Israel encontrava-se perante tudo numa relação justa, ou seja, numa relação natural.
O seu Yahvé era a expressão do sentimento de poder, do prazer e da esperança neles mesmos. Dele se esperava a vitória e a salvação, como ele se confiava na natureza e em que ela daria o que é necessário ao seu povo. Antes de tudo, a chuva. Yahvé é o Deus de Israel e, por conseguinte, o Deus da justiça. Lógica de todo o povo que possui o poder e que tem a consciência tranquila. É no culto solene que se manifestam estes dois aspectos de autoafirmação de um povo. Este mostra-se agradecido pelos grandes destinos que o elevaram à hegemonia. Sente gratidão pela regularidade do ciclo das estações e por todos os êxitos da criação dos animais e na agricultura. Este estado de coisas foi durante muito tempo considerado o ideal e era-o ainda quando foi abolido da forma mais aflitiva. No interior, a anarquia. No exterior, os assírios. Mas o povo conservou como a sua mais alta aspiração a imagem de um rei bom soldado e severo juiz. Conservou sobretudo Isaías, aquele profeta tipo, ou seja, crítico e satírico do momento. Mas toda a esperança foi em vão. O Deus antigo já nada podia do que noutros tempos pudera. Deviam tê-lo abandonado. Em vez disso, o que é que aconteceu? Alteraram a noção que tinham dele. Desnaturalizaram essa noção e por esse preço o conservaram. Yahvé, o Deus da justiça, já não mantém a sua unidade com Israel. Já não é a expressão do orgulho de um povo consigo mesmo. Não passa agora de um Deus sequestrado. O seu conceito converte-se num instrumento nas mãos de agitadores sacerdotais, que a partir desse momento interpretam toda a felicidade como um prémio e toda a infelicidade como um castigo pela desobediência ao Deus, pelo pecado. E esta é a forma mais falsa de interpretar as coisas, própria de uma suposta ordem moral do mundo. E com ela se inverteu de uma vez por todas o conceito natural da causa e do efeito. E uma vez expulsa do mundo a causalidade natural através da recompensa e da punição, fabrica-se uma causalidade antinatural. Todas as coisas não naturais derivam então daqui. Um Deus que exige em lugar de um Deus que ajuda, que aconselha, que em suma fosse a palavra para designar toda a feliz inspiração da coragem e da autoconfiança. A moral, já não como expressão das condições de vida e crescimento de um povo, já não são o seu instinto vital, mais profundo, mas agora convertida em algo abstrato, convertida na antítese da vida. A moral como forma de tornar más por princípio as coisas da fantasia, como mal olhado para todas as coisas. O que é a moral judaica? O que é a moral cristã?
é o de vir privado da sua inocência. A infelicidade manchada com o conceito do pecado. O ser feliz como um perigo, como uma tentação. O mal-estar fisiológico envenenado com o verme da consciência. Falseada a noção de Deus, falseada a noção de moral. Os levitas hebreus não se detiveram por aí. Era-lhes impossível servir-se de toda a história de Israel. Desfizeram-se então, pois, dela. Esses sacerdotes realizaram o prodígio de falsificação de que permanece como documento comprovativo quase a totalidade do livro Bíblia. Com um desprezo ímpar por toda a tradição, afrontando toda a realidade histórica, transcreveram em sentido religioso o seu próprio passado nacional. Isto é, fizeram dele um estúpido mecanismo salvífico. Falta contra Yahvé e punição. Devoção a Yahvé e recompensa. Muito mais dolorosamente sentiríamos essa escandalosa falsificação da história se a milenar interpretação eclesiástica não nos houvesse tornado quase insensíveis às exigências da probidade in historicis, nos temas da história. E os filósofos secundaram a Igreja. A mentira da ordem moral universal percorre toda a evolução da filosofia até à mais moderna. Que significa a ordem moral universal? Que existe sem qualquer dúvida uma vontade de Deus que decide tudo o que o homem deve ou não fazer, que o valor de um povo ou de um indivíduo se gradua segundo a sua maior ou menor obediência à vontade de Deus. God's will. Que nos destinos de um povo ou de um indivíduo mostra-se dominante a vontade divina que castiga ou recompensa segundo o grau de obediência. Posta em lugar desta lastimável mentira, a realidade significa certa espécie de homem parasita que só prospera às expensas de todas as formas sãs de vida. O sacerdote abusa do nome de Deus, chama reino de Deus a um estado de sociedade no qual é ele quem fixa os valores. É ele que chama vontade de Deus aos meios que emprega para alcançar ou manter tal situação. E isto tudo com cinismo glacial valoriza os povos, as épocas, os indivíduos, conforme foram úteis ou resistiram à preponderância sacerdotal. Vejam-se na sua obra, nas mãos dos sacerdotes judeus, a grande história, a grande época da história de Israel converteu-se numa época de decadência. O exílio, a longa calamidade, tornou-se num castigo eterno pela grande época. Pela época em que o sacerdote ainda não tinha poder algum. Fizeram conforme as necessidades das figuras poderosas e muito livres da história de Israel. Beatos e hipócritas miseráveis
ou então ímpios. Eu vou repetir, porque parece que perdi aqui a intuação. Eles, né, os sacerdotes, fizeram conforme as necessidades, né, as suas, dos sacerdotes, essas figuras poderosas, né, os reis, e muito livres, né, sem um jugo da religião, né, da história de Israel, desses reis independentes, né, fizeram beatos, hipócritas miseráveis, ou então ímpios, simplificaram a psicologia de todos os grandes acontecimentos na fórmula idiota de obediência ou desobediência a Deus. Mais ainda, a vontade de Deus, isto é, as condições de conservação do poder dos sacerdotes, têm de ser conhecidas. Para alcançar tal objetivo é necessário uma revelação. Dito claramente na necessidade de uma grande falsificação literária, não é? Então descobrem-se umas sagradas escrituras. Tornam-se públicas com grande pompa hierática, com jejuns e lamentações pelo longo estado do pecado. A vontade de Deus estava desde há muito já determinada. O mal fora terem-se afastado da Sagrada Escritura. Já a Moisés havia sido revelado a vontade de Deus. Claro. E para o bem de todos, não é? Ninguém começou a jornada, terminou, não é? Portanto, testemunhas não houve nenhuma. Duas testemunhas, não é? Sobraram dois, não é? Para escreverem a história pelo lado dos vencedores, pois claro. Que sucedera, o sacerdote com rigor e preciosismo havia formulado de uma vez por todas os grandes e pequenos tributos que se lhe devem pagar, não esquecendo os melhores pedaços de carne, porque o sacerdote é um apreciador do belo bife, né? Do tal filé mignon. Ele estipulou o que queria ter. Qual a vontade de Deus? Desde então, todas as coisas da vida estão de tal modo ordenadas que o sacerdote se torna por toda a parte indispensável em todos os acontecimentos naturais na vida, nos momentos de nascimento, do casamento, da doença, da morte, para já não falar do sacrifício, a Santa Ceia. Aparece o santo parasita para os desnaturalizar na sua linguagem, para os santificar. Porque é necessário compreender isto. Todo o costume natural, toda a instituição natural, o Estado, a justiça, o casamento, os cuidados que se devem prestar aos pobres e aos doentes, toda a exigência inspirada pelo instinto da vida, numa palavra, tudo o que tem o seu valor intrínseco é convertido pelo parasitismo do sacerdote ou da ordem moral universal em algo desprezível, tornando contrário ao seu valor. E depois, então, necessita-se de uma sanção. Deve encontrar-se um poder que, conferindo-lhe valor, negue nele a natureza, criando por esse facto um valor. Né? Tudo é impuro, tudo é impuro, tudo. Só o sacerdote santifica, né? Ou a igreja, claro.
a representação do Salvador da terra. Então, o sacerdote despreza, profana a natureza. É esse o preço pelo qual ele subsiste. A desobediência a Deus, ou seja, ao sacerdote, à lei, chama-se agora pecado. Pecado. Os meios para se reconciliar com Deus são, como era de esperar, meios que asseguram ainda mais profundamente a sujeição ao sacerdote. Só o sacerdote salva. E a sua Santa Igreja, claro. E o seu santo livro sagrado, não é? Do seu santo Deus. Examinados psicologicamente, os pecados tornam-se indispensáveis em toda a sociedade organizada sacerdotalmente. São os verdadeiros instrumentos do poder. O sacerdote vive do pecado. Tem necessidade de que se peque. Princípio supremo. Deus perdoa a todo aquele que faz penitência. Ou, por outras palavras, aquele que se submete à vontade do sacerdote, à Santa Igreja, à Santa Religião, principalmente a cristã. Portanto, hoje vou ficar por aqui, apesar de que me apetecia não parar, mas depois quem leva assim com um vídeo de 1 hora, né, recusa-se logo a ouvir. Portanto, entrarei agora no cristianismo na próxima parte e então me aguardem, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, até à próxima e vivam. Ou então pequem, não é? Porque senão o sacerdote fica sem função.